Bonjour, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair, você está no meu canal. Bem, caso queira fazer uma doação, meu Pix se encontra na descrição desse vídeo e se estiver ao vivo, do lado aqui no chat, beleza? E bora trocar uma ideia, bater um papo, fechou? Deixa eu só compartilhar a live aqui com alguns amigos e bora. Bora trocar uma ideia e tocar o terror, ok? Deixa eu compartilhar no Face também. Então, quem puder dar uma força compartilhando os vídeos. E é isso aí, tá? Então, hoje, domingão. Ô, Galvão, troca essa foto aí, pelo amor de Deus, mano. Porra, cara, aí você queima eu, velho. Troca essa foto aí, velho. Tira essa foto feia aí. Deus me livre, cara. Um cristão não deve usar uma foto dessa, mas nem a pau. Não, não tô brincando não, cara. Não tô brincando não. Tô falando sério. Eu vi você comentando ali, mas põe outra foto, mano. Põe de um corno manso. Sei lá, velho. Mas essa foto aí, velho, não dá não, cara. Não dá não. Não dá não. Ixi, você é doido, rapaz. Tira essa foto aí. Você queima seu filme aí. Você queima seu filme. Caralho, mano. É, não dá não. Salve, Washington Belarmino Souza. Tamo junto. Ô, domingão foi da hora, cara. Fui na feira hoje. Fui na feira do rolo hoje e adivinha o que eu consegui? Já tava combinado de eu pegar, mas olha só. Olha o que eu achei. Sabe o que é isso aqui? A coleção quase completa, só falta o volume 2 de obras completas de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, né? O livro Reinações de Narizinho, aí tem o volume 2 que é do Saci, aí vai tendo todas as caçadas de padrinho, Hans Tanden, História do Mundo para as Crianças, Gramática Aritmética da Emília, Geografia de Dona Benta, né? Então, olha que louco, né? Que da hora que eu consegui. Não foi só isso, não. Eu peguei mais algumas obras. Esse livro aqui eu achei por R$2 na feira. Olha só que livro. Londres e Paris no século XIX, o espetáculo da pobreza, né? Maria Stella de Bescani, né? Por que estudar Londres e Paris do século XIX para mim é interessante? Revolução Francesa. Revolução Francesa e outras revoluções que nós vamos encontrar. Então, eu encontrei esses livrinhos na feira, né? Livro slide, moral e cívica, cara. Livro slide, moral e cívica. Entendeu? Moral e cívica. Da hora. Hoje consegui vender um computador também, né? Então já mídia, teoria e política. Cara, isso aqui eu quero ver depois. O plebiscito e formas de governo. Introdução à metodologia da pesquisa, Gildo Magalhães. Né? Então são alguns livrinhos. Parâmetros curriculares nacionais, ensino médio, Universidade Vale do Paraíba. Eu não tenho a mínima ideia do que se trata exatamente, mas eu vou tá dando uma olhada nesse livro aqui. E é isso. Se você não trocou a foto, Galvão, você tem 10 minutos para trocar essa foto aí, velho. Troca essa foto aí, pelo amor de Deus, mano. Troca essa foto aí, rapaz. Coloca de um corno manso com um chifre bem grande assim. Rapaz, faz isso comigo não, cara. Deus me livre, né? Mas vamos lá. Tem sebo aí na sua... Tem sebo, cara. Tem sebo, sim. Às vezes eu encontro livros bons lá, mas eu não faz um tempinho que eu não frequento, porque quando eu frequento o sebo, quando eu tenho tempo para frequentar o sebo, eu não tenho dinheiro. E quando eu tô trabalhando e talvez eu tenha algum dinheiro, eu não tenho tempo para frequentar o sebo. É aí que complica. É aí que complica. Então, lembrando que toda doação que vocês fazem aí, seja de R$10, de R$20, alguma coisa assim, de R$30, vocês ajudam o meu trabalho, né? Vocês ajudam o meu trabalho. Aê, Enes! Meu nome é Enes! Com barba ou sem barba, meu nome é Enes! Hã? Meu nome é Enes! E é isso aí. Ué, mano, eu lancei o vídeo, tem que lançar o vídeo, vou lançar live e vou lançar mais uma live amanhã também. Amanhã eu vou meter bronca em vídeo, porque aconteceu o seguinte,
Até vou pegar o gancho, uma coisa que eu aprendi hoje. Eu aprendi hoje não, mas me aconteceu um negócio comigo, cara. Assim, sabe, você tá no trabalho e a pessoa, como eu tenho trabalhado de pedreiro, às vezes a pessoa pede para a gente negocia um preço um pouco abaixo do valor com a pessoa. E assim, já é a segunda vez que aconteceu comigo. O que que aconteceu? A pessoa chega e fala assim: "Olha, Adolfo, tem um trampo aqui de 3 dias para fazer. Você não cobra tanto?" Eu olhar e falar: "Cara, não vou, tá um pouco abaixo, mas eu vou e faço." Aí, eh eh eh, olha só a cena. Aí eu vou lá e faço. O que aconteceu? O trabalho que eu estava aqui, aconteceu isso aí. Já é a segunda vez que aconteceu. O cara, fui lá, fiz o trampo pra ele um pouco abaixo, cavei a fossa, inclusive a fossa eu cavei um pouco, eu cobrei um preço legal e tal, pro cara. E o que aconteceu? Eu tinha dado ruim num serviço que eu estava, e aí eu dei uma ligada pra esse cara, pra esse amigo meu, e ele falou assim: "Não, Adolfo, tem um trampo aqui que eu quero começar a fazer." E ele falou assim: "Ó, só que agora não tem um trampo muito de pedreiro, tem esse tipo de serviço aqui que é um pouco mais bruto e tal. Você não vem fazer ele aqui?" Eu olhei e falei: "Cara, essa parte aqui vai ser uns 3 dias, 4 dias, né." Inclusive levei 4 dias e meio para fazer esse serviço. Falei: "Não, faço por esse preço um pouco mais pá", e eu fiz. Só que na hora que chegou para assentar os blocos, fazer a correria mais da hora, que aí eu vou ganhar mais dinheiro como pedreiro, o cara falou: "Não, vai a tanto. É perto de casa, que não sei o quê." Eu olhei e falei: "Pô, velho, eu fui, mas já me fez falta. Esses trampo que eu fiz pra você, esse trabalho que eu fiz pra você, o dinheiro que eu fiz, que eu não recebi, que foi R$ 200 a menos até inclusive, falei: "Esses R$ 200 a menos que eu não cobrei de você, que eu fiz mais baixo esse trabalho pra você, me quebrou as pernas no meu orçamento." Hoje eu cheguei na feira, tinha 6 monitor da Dell, 17 polegadinhas, bonitinho, cara, coisa linda. Pensei 2 vezes em levar. Dei uma volta no sebo. Quando eu voltei para pegar pelo menos 2 monitor, já tinha ido tudo. Já tinha ido tudo. Se eu tivesse ganhado meus R$ 200 a mais, eu tinha pego 2 monitores assim, tranquilo, tranquilo, entendeu? E aí, beleza, mas tudo bem, foi o trampo que eu combinei com ele. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. É a verdade, né? Eu não trabalhei pro cara, eu não foi conversado isso, eu conversei no domingo com ele. Trabalhei segunda, terça, tranquilo também, sem me matar muito, pá. Saiu elas por elas. Aí, chegou hoje, aí eu falei pra ele: "Não, o dia é tanto, né, tal." Ele falou: "Não, cara, venha tanto." Eu olhei pra ele e falei: "Não dá, cara, pra mim não dá, não dá." "Ah, mas que não sei o quê." "Não dá." Eu falei: "Não dá." E aí eu falei: "Ó, eu vou lá pegar minhas ferramentas." Então fui, peguei minhas ferramentas e já deixei a chave com uma pessoa e vim embora. E amanhã eu não vou ter trampo, amanhã não tem trampo. Porque eu também tenho que levar a moto pra arrumar, né. Então como eu tenho que levar a moto pra arrumar, eu não vou nem procurar trampo segunda. Segunda e terça-feira eu nem vou. Tô mandando mensagem para alguns amigos, esperando alguma ligação, mas eu não vou iniciar trabalho nenhum enquanto eu não pegar minha moto de volta, porque ela tá soltando muita fumaça agora. Ela começou a soltar muita fumaça. Às vezes ela solta cheiro forte, então ela tá misturando óleo e tal, e o cara vai refazer o trampo, graças a Deus, um grande amigo lá da mecânica. E aí também já vou aproveitar para resolver uma coisa. Só que eu aprendi uma coisa: se o meu dia é tanto, se o meu dia é tanto, se o meu dia é tanto, né, é tanto, eu não vou mais baixar. Antes e isso não é a primeira vez que acontece, porque na hora que eu ia fazer o trampo mais da hora pra ganhar de pedreiro mais 2 ou 3 semanas de serviço, o cara queria pagar o que eu tinha combinado com ele 1 semana apenas, pra fazer um trampo mais tranquilo, mais de boinha. Então, o que que o cara pensou? Falou: "Ah, ele fez, portanto ele vai fazer agora." Aí eu falei: "Quer saber, mano? Eu não vou. Se você quiser pagar tanto pra mim, eu vou, mas a gente combinou isso aqui porque ela estava mais de boa, estava mais sossegado, tal. Agora que vai chegar o seu trampo mais da hora, você vai falar que não vai me pagar? Ah, não, se você quiser vai na empreita." Aí eu fui na empreita e fiz, ó, falei pra ele: "Ó", perguntei pra um amigo meu que manjava de empreita também, ele falou assim: "Adolfo, pra pegar esse serviço aí de empreita é R$ 50 o metro, assentar bloco em muro
é R$ 50 o metro. Aí eu fiz a contagem da construção, vai dar 90 metros, dá R$ 4.500. Você fala: "Nossa, cara, é dinheiro, né?" É dinheiro, só que eu fiz as contas na minha cabeça, se eu fosse fazer, eu ia levar pelo menos 3 semanas. 3 semanas, pagando um servente a R$ 100 o dia, daria 1.500 por semana. 4.500 você fecha o trampo de assentamento de bloco, 3,5 metros muro e tal, ajeitar os negócios ali, ainda fechar, concretar, fazer o corre, ter que montar andaime. Você pensa que é dinheiro? Não é, cara. Se você gastar 3 semanas e um dia, 2 dias, você já ganhou uma diária menos do que de pedreiro. O empreiteiro já ganhou menos do que pedreiro. Eu falei: "Tá aqui a conta, você acha que tá caro esse empreito aqui? Então, é isso". Então já mandei a real pro cara. E aí, assim, eu não fiquei triste com ele e tal, porque com trampo é assim, você combina uma coisa, combina outra e ponto. Só que me quebra as pernas, porque eu já estava contando trabalhar pelo menos 1 ou 2 semanas, né, na diária padrão de pedreiro, na diária, de boa. Um salário que pra mim tá bom, para o patrão não sai ruim, porque o serviço sai bem feito. Então o que eu já descobri? Não devo nunca, 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 em nenhum momento, baixar minha diária. Baixar minha diária ou baixar minha mão de obra, porque nunca os caras vão valorizar. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar, né. Se eu não me valorizar, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai dar valor, porque se eu mesmo não tô me dando valor, e não é a primeira vez que isso acontece. A primeira vez que isso aconteceu foi quando eu cheguei em São José dos Campos, 4 anos que eu cheguei no Vale do Paraíba. Um amigo do meu cunhado chegou e falou assim: "Ó, Adolfo, ele tá começando a construir uma casa, ele vai te ligar". Ele me ligou, aí ele falou: "Não, porque eu", mesma conversa: "Ó, o trampo agora aqui é mais fundação, é trampo mais de servente, é trampo mais bruto, não tem frente para pedreiro". Aí eu falei: "Cara, não, sou novo aqui, eu não conheço muito o pessoal, não conheço ninguém, isso aqui vai ser praticamente meu primeiro trampo aqui, preciso trocar uma ideia com você". "Eu vou". Aí ele falou assim: "Ó, nós faz o seguinte, o trampo de servente que você fizer, você trampa de servente, eu te pago como servente", tanto que foi uma derrubada de muro. Derrubei um muro e joguei dentro de uma caçamba. Isso, cara, trampo bruto eu curto, velho, eu curto o trampo bruto, eu gosto de fazer força comigo mesmo. Então quebrei o muro, meti bronca, joguei dentro da caçamba, pá. Aí foi na hora de sentar bloco. Aí a gente sentou os blocos, tal, era a primeira vez que eu ia pegar sentar uns blocos, né. Lá em Maringá a gente assentava lajota, e não, eu gosto de trampo bruto, eu gosto de pegar a marreta, meter, derrubar a parede, cavar buraco, eu gosto, cara, eu sou pedreiro, mas eu gosto disso. Se tiver que amarrar ferro, nós amarra ferro, se tiver que bater concreto, a gente bate concreto, eu gosto, eu não sou muito eu não sou muito de acabamento, eu não sou muito preso a detalhes, eu não sou detalhista, então azulejo pra mim é muito, me desgasta muito. Então nem os caras nem deixam muito azulejo, mas igual deixa eu soltando reboco, deixa eu soltando, né, assentamento de lajota. Rapaz, tem um pedreiro amigo meu que ele gosta de ver eu sentando lajota, porque eu assentando lajota de um lado e precisa de 2 do outro. Não é que 2, mas eu assento assim, tipo, 20 a 30% mais lajota do que os outros caras, né. Então, né, compensa. E aí, assentei uns blocos com ele, então, na diária meu salário saiu na média. Não ganhei igual um pedreiro, mas também ganhei mais de um servente. Aí compensou pra mim. Só que, um tempo depois, ele começou a fazer a fundação da casa dele, desse cara. Aí cheguei: "Ô Adolfo, tô precisando aqui, tá faltando né, tá faltando servente. Você não pode vir aqui, faz os trampos, cava uns negócios aqui, uma semaninha, 2 aí, e te pago, e quando surgir as lajota pra assentar aí as lajota pra assentar da casa, você assenta pra gente, e aí eu te pago como pedreiro". Foi essa a conversa. Aí eu falei: "Mano, tô de boa aqui, tô precisando de uma graninha, eu vou dar uma força pra você aí, mano, você é gente boa, você é amigo do meu cunhado, você é amigo do meu cunhado, é da família, né", e ele é amigo há muito tempo. Fui lá ajudar o cara. Uma semana, 2 semanas. Quando quando eu tinha acabado de furar as brocas e cavar as valetas, né, que foi cavado as valetas para fazer assentar o concreto, colocar as ferragens, colocar o concreto, e furei as brocas, adivinha o que o cara falou para mim: "Olha, se você quiser vir aqui por esse preço aí e tal, você pode vir, tem serviço para você até o fim da obra". Tipo, o cara já queria me reduzir de pedreiro para servente. Eu falei: "Não, mano, pode arrumar outro servente, pode arrumar outro cara. A gente combinou o seguinte, eu te ajudava a fazer essa fundação,
a gente fazia essa fundação, eu fiz esse fonte para te ajudar, porque eu também nem na obra tava, já estava gravando só vídeo para o YouTube. Foi uma época que eu estava conseguindo ganhar dinheiro com venda de curso, com isso, com aquilo e tal. Aí eu falei para ele, falei, não, pode arrumar outro servente aí, eu venho, dou força para você aqui, mas eu não sou servente, cara, eu sou pedreiro. Não adianta você querer falar, eu vim fazer esse trampo aqui porque eu não conheço muita gente, cara. Então, não adianta eu vir. Na época, o cara queria pagar R$ 70 o servente. 70. O pedreiro ganhava 120. É 50%. Cara, de 70 para 120 é R$ 50, mano. R$ 50 em 10 dias. No fim da semana, 250. 10 dias, 500 pau. Eu falei, cara, não dá. Eu tenho que ganhar o salário de pedreiro. Né? Não, faz muita falta. Quanto de livro eu deixo de comprar? Né? Aí o cara, não, porque não sei o que. Eu falei, não, velho, sem raiva, sem nada, tranquilo. A gente tinha combinado isso, não tinha? Eu me lembro que você falou isso. Se você falou isso pra mim, eu vou. Agora, chega nesse momento da obra que você. Que agora vai começar o mamãozinho. Você tem o seu pedreiro de confiança. Eu sou um pedreiro que acompanha, né? No trampo, eu sou beta. No estudo, eu posso dizer que eu sou alfa. No estudo, eu sou alfa mesmo. Eu meto bronca. Como professor na sala de aula, eu toco terror. Porra, a gente é alfa, a gente comanda. Mas no trampo de pedreiro, eu sou beta. Então, eu sempre prefiro que outra pessoa comande o serviço e não eu. Eu sou bem submisso nesse aspecto. Então, o cara tem o pedreiro velho dele de confiança, eu acompanho o outro pedreiro, obedeço ele e já era. Só que eu tenho o meu salário, eu tenho. Chegou lá na hora, deu ruim. Então, o que eu aprendi nessa segunda vez? Que nunca, em nenhuma hipótese, tem um trampo aqui de servente, que tal. Ó, velho, eu sou pedreiro. Se você quer que o cara faz. Se você deixar um servente sozinho aí, ele não faz esse serviço. Vou falar assim. Ele não faz esse serviço. É melhor você colocar um pedreiro e um servente para fazer. Se você não tem um pedreiro e um servente, eu só sou o pedreiro, deixa eu fazendo aí que vai sair o serviço do mesmo jeito. Agora, se você deixar um servente sozinho, não sai. E não dá para fazer mais barato que isso. Meu dia é tanto, ou minha empreitada é tanto. Se você não quiser pagar, você contrata outro pedreiro, porque não dá para mim. Não dá para mim. Eu fiz assim. Por que eu fiz? Na amizade do cara, porque o cara também já me ajudou. Pô, liguei para ele num domingão, ele falou: cola aqui pra gente que eu tô querendo fazer isso. Só que aí chegou os blocos lá, na hora que chegou, tá com as vigas feitas, concreto feito, terrinha planada, só levar os blocos a sentar. Que eu falei pra ele, mano, não adianta. Agora tá raso, agora vai ser aí bloco pra caramba. Na hora que subir o andaime, aí você vai ver que vai ficar ruim. Aí vai ficar ruim. Aí vai precisar de dois para trabalhar. Não, então, eu vou trabalhar por menos? Não, eu trabalho pela minha diária, não tem como. Entendeu? E aí o que eu aprendi? Não trabalho por menos. Não trabalho por menos. Porque senão, quem se fode é eu. R$ 200 a menos que eu deixei de ganhar foi o dinheiro da feira que eu não consegui. Foi os livros aqui, né? Os livros daqui. O dinheiro que vocês doaram para mim, que vocês passaram para mim ontem, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu priorizei comprar comida. Eu priorizei comprar comida. Eu fui lá, comprei comida, priorizei comprar comida. Comprei castanha para Maria, comprei meu amendoim, 1 quilo de amendoim, né? Comprei o amendoim, pá. Não é nem se valorizar, mano, é o preço. É o preço. Só que assim, os 200 que eu até falei para ele, os 200 que eu deixei de ganhar, foi 250, mas ele comprou uma trenelinha para mim. Os 200 que eu deixei de ganhar me fez falta. Foi uma conta de energia que eu deixei de pagar, né? Aí eu tenho que vir mendigar para vocês aqui, mano, é foda, mano, é foda. Então assim, eu aprendi a lição. Daqui para frente, não faço, meu dia é tanto e pronto. Ponto. Inclusive na empreita eu mandei para ele, olha, R$ 50 o metro. Ele falou, eu cobro de 50 a R$ 60 o metro quadrado. Aí ele, não, mas isso aí é preço de condomínio. Eu falei, mas cara, não faz sentido, é 3 semanas de trampo. Se você colocar um pedreiro e um servente, o servente a R$ 100 e o pedreiro cobrando R$ 200 a diária na empreita, porque ninguém vai pegar uma empreita para ganhar menos de R$ 200, não faz sentido. O pedreiro 200, o servente é R$ 100, é 300 conto por dia. No fim da semana é 1.500. Se o cara levar 3 semanas para levantar, que é o tempo do levantamento dos blocos seu lá, 3 semanas vai dar R$ 4.500. É o preço da empreita que o cara passou. É isso. Não tem por menos e não tem por mais. É isso. Se o cara pegar por menos, ele vai tomar na cabeça. Ele vai tomar prejuízo. Vai tomar prejuízo. Eu não sou bom de conta, mas é. Então foi o que eu falei pra ele e tamo aí, né?
Mas deixa eu pegar aqui o Enéas tá falando bastante. O Galvão colocou uma fotinha aqui de corno manso, né? Mas fez aí 2 doação para nós, valeu, né? É, para irritar uns aí. Você tá me irritando, ô Galvão. Sua foto tá me irritando, velho. É, você conseguiu me irritar. Você quer que eu te bloqueie, parceiro? Mas vamos lá. O cara falou aqui para eu olhar dentro do Zap. Vamos ver aqui se o cara mandou R$ 5.500. Vamos ver. Se mandou R$ 5.500, nós toca o terror. Tá? Então, desculpa eu estar comentando aqui, mas aí, cara, eu falei pra ele, eu fui lá, peguei as ferramentas que eu tava, deixei e vim pra casa e amanhã eu vou gravar vídeo, vou jogar, vou fazer live aqui com vocês, porque senão, mano, falou, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não, só a doação de manhã cedo. Você falou pra olhar o quê? Eu não sei onde, olhar onde, né? Olha aí, ô Douglas, você falou pra olhar aí o que, cara? Olha aí o que? Eu não entendi. Eu falei, olha aí, eu falei, eu vou olhar o meu Pix, né? O cara mandou um Pixão da hora. Não mandou foi nada, mão de vaca. Esse Enéas tá muito mão de vaca. Deixa eu ver aqui. Vai que ele tem outro número meu, sei lá, né? Ei, mão de vaca, esse Enéas mesmo, hein, mano? Você é foda, hein, cara? Gosta de falar. Quem muito fala, pouco faz, hein? Ai, ai, ai. Ei, mano. Tava falando dessa sua conversa de pedreiro. Ai, ai, ai. Né? Aí agora, o que que acontece? As moedinhas que eu tinha, o capitalzinho que eu tinha investido de monitor de computador, o que que eu tive que fazer? Tem que guardar, né? Aí, ó, chegou o Salvágio, salve Salvágio. O cara fala, olha aí, eu falei, olha aí, eu vou olhar no Pix, né? Eu falei, já tô fazendo aqui, o cara já fez. Vou olhar no meu Pix, é zero de Enéas no Pix aqui. Oxi, ó, mão de vaca, ó. Eu me divirto com esses companheiros. Mas bora falar de Bíblia, bora falar de teologia. Tem um ponto que eu queria até comentar aqui. Vende esses livros gigantes que você tem, vai dar um dinheiro bom. Pior que não dá, Douglas Enéas. Livro, ele só tem valor para quem compra. Ele só tem valor para quem compra, porque para quem vende, mano, é foda. Eu te falo, não dá. Então, por exemplo, eu paguei, deixa eu ver algum livro aqui que eu paguei. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho a gramática de Walter Robson em inglês aqui, grego-inglês. Eu tenho a gramática de Walter Robson, grego-inglês, 1.500 páginas. Se eu tentar vender esse troço, eu não consigo o dinheiro que foi conseguido, né? Que foi pago, né? Que foi doação. Esse vermelho aqui, ó. Tem 2 vermelhos. Um é Multimídia e outro é Walter Robson. 1.500. É 1.500 páginas cada um. Se eu tentar vender, eu troquei por uma webcam que eu tinha, uma C270, que tava cara, e o outro eu paguei pro amigo meu fazer mesmo. Ele foi lá e vocês deram a doação na época, o pessoal deu a doação, eu fui e coloquei aqui. E para mim foi uma baita vitória ter a The Robertson aqui. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Se eu tentar vender essas 2 obras, não vai ter comprador. Por quê? Primeiro, porque é inglês. Quantos brasileiros lêem inglês? Zero. Segundo, é uma gramática de estudo de grego. É uma gramática de estudo de grego. Então, é grego e é inglês. São 2 coisas que você encontra pessoas que lêem inglês, é quase zero no Brasil. Aí você pega desses que estudam inglês, quantos deles estudam grego? Menos ainda. Então, é um material que para mim tem valor. Valeu a pena cada centavo. Mas para tentar vender eu não consigo. Entendeu? Não consigo. Então é complicado, cara. É complicado. Tá? Então, o que acontece? Livros, por exemplo, essa coleção aqui do Monteiro Lobato, só falta um livrozinho. Tem nego que tenta vender isso aqui a R$ 900 a coleção toda. Para mim só falta um volume. Sabe quanto custa um volume desse livro? R$ 6. Quer dizer, se eu fosse comprar livro por livro, 17 volumes, R$ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vezes 6 dá quanto?
E tem nego que quer vender isso aqui por quase 1.000. Então, por exemplo, isso aqui eu sei que eu peguei para mim, ou eu vou dar para alguém futuramente, ou fica quando eu morrer, entendeu? Então tem que observar isso. Livro é uma coisa que tem valor para mim, é uma ferramenta de trabalho para mim. E até quero pegar o ponto aqui, desses livros aqui, que um cara ontem se impressionou, né? Que eu indiquei Dom Casmurro, né? O cara falou de romance, né? Aí eu indiquei Dom Casmurro e tal. Um dos erros do crente brasileiro, é não conhecer literatura. O crente comum brasileiro não conhece de literatura. E o que acontece? Como é que a gente vai discutir análise literária da Bíblia hebraica se a gente não conhece análise literária, se a gente nem é incapaz ou nunca teve um treino de análise literária da língua brasileira, da língua portuguesa? Então, se você não conhece a sua própria literatura, como é que você vai falar de literatura hebraica? Qual que vai ser o seu referencial? Entendeu? Então, o que acontece? Ler bons livros de literatura ajuda muito na compreensão da própria língua e ajuda na compreensão da Bíblia. A Bíblia ela ajuda na compreensão da língua portuguesa, sim, mas ela é uma parte disso, somada ao estudo literário. Então, por exemplo, eu nunca fui fã do Sítio do Capão Amarelo, eu nunca fui fã. Mas o cara apareceu com a coleção aqui, fez um preço legal, eu falei, não, já era, abracei, entendeu? Abracei. Até vou guardar ela ali, eu tive que achar espaço, jogar umas caixas fora aqui para guardar ela num lugar específico, que já não tô mais tendo espaço na minha biblioteca, que eu vou ter que mudar de casa ou fazer outra coisa. Então, assim, o cara se impressionou, mas por quê? Entender literatura, ter livros além da teologia, ajuda muito na compreensão bíblica. Qual que é um dos problemas que eu falo que tem afetado a igreja brasileira? Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. E isso tem afetado e tem destruído a igreja, né? Tem destruído a igreja brasileira. Então, o que acontece? A gente tem que pensar, analisar, né? Estruturar, sabe? Então, é isso. Então, assim, voltando ao comentário seu aqui, vende esses livros gigantes que você tem aí, vai dar um dinheiro bom. Não vai, não vai, não vai. Vou pegar um pouquinho de água, tá? Quem puder fazer uma doação para nós aí, uma doaçãozinha via Pix aí, agradeço desde já. Tem a galera que faz a doação para mim, que eu faço, como que eu falo? Que quem me doa pelo menos R$10 eu jogo num grupo de apoio, que é a galera que me ajuda com R$10 mensais. Então, quem quiser fazer uma doação, faz a doação no Pix do lado aqui, e aí manda mensagem para mim, fechou? Eu vou pegar um pouco de água. Entendeu? Aí, ó, doou 600 livros, beleza. Adolfo, pode comentar sobre a questão de expressões hebraicas nos evangelhos que não fazem sentido no grego? Então, isso seria uma evidência que o Novo Testamento foi escrito em hebraico? Li isso num blog hoje. Zero evidência. Zero evidência isso. Por quê? Eu vou explicar isso para você agora. Enéas, você tá com umas perguntas muito legal, cara. Umas perguntas bem legais. Você tá com umas perguntas legais, isso aí. Existem expressões, construções de frasais que vêm do hebraico ou do aramaico, e isso é uma evidência de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico? Não. Por quê? O Novo Testamento ele foi redigido em grego. Como assim redigido em grego? Ele foi escrito originalmente em grego. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, que nós lemos, eles foram redigidos em grego. Só que eles são acontecimentos que ocorrem na Judéia. E foi acontecimentos envolvendo quem? Judeus. Jesus era um judeu.
Os apóstolos eram judeus. E também, inclusive, romanos. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos existem expressões latinas. A palavra centurião, por exemplo. Você tem a expressão centurião. Centurião é uma expressão latina, que se refere a um oficial romano. Quer dizer, então, que o Evangelho de Marcos foi escrito em latim? Não. É porque o acontecimento acontece em Israel, os eventos, a fala, Jesus falava aramaico. A memória foi falado, então, acontecimentos aconteceram em aramaico. A troca de ideias foi em aramaico, foi em grego, teve alguma coisa em latim também, né? Só que na hora de redigir toda essa história, todos esses acontecimentos, eles redigem em grego. Só que o pano de fundo não deixa de existir. E quem escreveu, por exemplo, o autor de Mateus? Mateus era discípulo de Cristo, ele era judeu. Então ele redige em grego, mas você tem o sotaque judaico-aramaico. Você tem o sotaque judaico-aramaico. É isso. Lucas, ele era mais grego. Lucas, ele era um discípulo grego. Ele se tornou discípulo. E o que acontece? Quando ele redige o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele escreve num grego muito bem escrito. Por quê? Porque ele era grego e ele era letrado. Só que você vai ter expressões aramaicas, por quê? Porque tudo isso aconteceu na Judéia. Mas a redação do texto foi em grego. A redação do texto em si foi em grego. Então, só porque tem uma expressãozinha lá em aramaico, ele lama sabactane, quer dizer que o texto foi escrito em aramaico? Mas nem a pau. Nem a pau. É porque Jesus falou isso e o tradutor, o evangelista, o autor, o editor, o autor do evangelho de Mateus decidiu transliterar apenas a fala dele. Assim como ele coloca em Mateus 1:23, né, que colocará seu nome Jesus, né, que significa Deus conosco, né, Emanuel, Deus conosco. Mas por que ele coloca que traduzido é? Se o evangelho fosse escrito em aramaico e ele fosse traduzido para o grego, ele tivesse sido redigido em aramaico e fosse traduzido para o grego, você não teria essa expressão ali em Mateus 1:23. Ele só simplesmente traduziria e ponto. Não, você tem a expressão aramaizada, que significa que traduzido é Deus conosco. Por que traduzido é? Porque o texto foi redigido em grego e era necessária uma explicação do termo aramaico, Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então, o público era já de fala grega. Por quê? Se o público era de fala grega, ele precisava da explicação do aramaico. Entendeu a lógica? Não sei se o que para mim tá claro a fala, mas eu não sei se tá claro para quem me ouve, entendeu? Então é isso. Então a pessoa que escreveu isso no blog, ela não entende muito bem da de questão evidência, é um argumento frágil. Diante do que a gente tem de Novo Testamento é frágil. Porque se for assim, vamos lá, então é impossível a epístola de Corinto ter sido escrita em aramaico. Por quê? Ou em hebraico? Ah, mas foi escrita por judeu. Exatamente. Só que Corinto é uma cidade grega. Era uma igreja grega com gente helenística, com problemas helenísticos. Se você olhar para Corinto, todos os problemas que Corinto enfrenta é problema helenístico. Problema do cara comendo a madrasta, problema depravação sexual, desordem cultica, né? Porque você tinha influência dos cultos pagãos em volta. Entendeu? É isso. Aqui o Everson, conhecendo as escrituras. Adolfo, tem a Bíblia de Estudo LTT aqui, não uso. Comprei na época que não entendi de grego. Vendo ela. Vamos lá, Everson. Eu tenho uma seguinte filosofia. Livro que você não. Livro não, qualquer coisa que você não usa, você abre espaço. Entendeu? Abre espaço. Como assim abre espaço? Você pega aquilo que você não usa, vende para comprar algo que você vai usar. Se você tem uma Bíblia de estudo que para você não usa e você não acha relevante para o seu estudo, mete no cobre, vende ela, sem pressa também, vende ela e é isso. É assim que eu faço com os amigos meus. Eles vendem peça de computador, eu mesmo vendo peça de computador, isso aqui. Eu não tenho pressa. Eu tenho um computadorzinho aqui também para vender, baratinho. Eu não tenho pressa para vender. O computador pode ficar 2 anos aqui. Não tenho pressa.
Então, assim, eu não vou usar? Não vou usar. Tá pra venda. Um parceiro meu até ficou de vir buscar hoje, falou que aí ele tá correndo atrás de dinheiro pra trazer, pra vir buscar. E tá assim, entendeu? E tá assim. Então, o que que acontece? Não tenha pressa. Então, mas se você não vai usar, vende. Manda no cobre. Simples assim. Ah, difícil vender, gente chorando preço, transtorno com envio, exatamente. Ah, não tinha espaço, né? Então, é isso. Adolfo, tema seríssimo. Tem muitos cristãos influentes atacando a psicologia, criando um embate psicológico versus teologia, embate que não deveria existir. Qual a sua opinião? Mano, psicólogo tem que ficar longe da teologia, cara. Ou psicólogo tem que pelo menos ficar longe, mas muito longe dos sermões, do púlpito. Se tem uma coisa que eu proibiria, ó, se eu abrir uma igreja hoje, a igreja do Capitão Barbarrala, se eu abrir a igreja do Barbarrala, uma coisa que eu vou proibir, pessoas formadas em psicologia pregando. Se tem um bagulho que eu não aceito e eu não suporto, é filha da puta de psicólogo pregando. Aí você fala, por que todo esse ódio, mano? Porque é uns caras que só sobe no púlpito, não abre a Bíblia e fica contando história da própria vida. É isso. Você quer que eu fale mais alguma coisa? É isso. Vocês estão dando risada, mas eu tô falando sério, pô. Não, não, assim, ó, esquece que eu sou zoeiro, esquece que eu sou zoeiro. Entenda o que eu tô falando, é sério. Eu não, eu acredito no inferno. E sabe qual que é a definição de inferno pra mim? É um psicólogo pregando por 40 minutos. É um psicólogo, cara, é foda, mano. É foda. Vocês já ouviram um psicólogo no púlpito pregando 40 minutos? Vocês já viram? Vocês já viram? Não. Você já viu? Você já ouviu um psicólogo pregando, dizendo que está pregando a palavra de Deus por 40 minutos? Meu irmão, meu irmão, é um bagulho assim. Não, eu não tô dizendo de ouvir um psicólogo fazendo uma palestra. Veja só. Tem uma pessoa lá, eu sou. Ó, Ó, a pessoa fala assim: "Eu sou psicólogo e eu estarei hoje na igreja aqui, sábado à tarde, domingo à tarde, quinta-feira à noite, para fazer uma palestra". Tudo bem. Aí você foi para ouvir uma palestra de um psicólogo. "Ah, nós faremos um encontro especial, uma palestra, com um psicólogo tal sobre família, sobre adolescência, sobre, mente". Aí tudo bem, aí eu entendo. Mas assim, ó, nós teremos a pregação da palavra hoje, quem vai trazer é o psicólogo. Meu irmão, é lamentação, cara, é lamentação. Tipo, põe uma criança para pregar, põe um mudo para pregar, mas não me ponha, mas não me ponha psicólogo, cara. Sabe o bêbado que passa na rua? Põe o desgramado para pregar, mas não me põe psicólogo, cara. Põe o alcoólatra pra pregar, cachaçado, mas não me põe um psicólogo pra pregar. Não me põe, velho. Porque é, é complicado, cara. É complicado. É complicado. É, não, eu falo, eu já vi nego formado em psicologia, pessoa formada em psicologia, subir e falar 1 hora e não abrir um versículo bíblico. Um versículo bíblico. E só ficar contando lenga-lenga e achar que tá abafando. Irmão, palavra de Deus é palavra de Deus. Vocês me veem brincando aqui. Vocês me veem brincando, tirando sarro. Se vocês me veem pregando, vocês vão ver um cara sério. Por quê? Sermão não é o momento de brincadeira. Aqui não, aqui vocês estão na minha casa, estamos trocando ideia, trocando lágrimas, lamentações, zoeira, né? Tamo junto, nós estamos aqui brincadeira. Nós temos brincadeira. Nós estamos num tom de zoeira, beleza. Mas assim, no púlpito não dá pra fazer isso. Não dá. Não é, in- é, in- é antiético. É antiético. E o problema é que as pessoas colocam o psicólogo num patamar que, tipo, não, cara, eu não tô dizendo que psicólogo não seja importante, você se consultar com um psicólogo e tal. Eu acho que é importante, eu não acho que é errado. Mas o que eu acho extremamente errado
É você colocar um cara formado em psicologia, uma mulher, se for mulher formada em psicologia, então, ó, só pela misericórdia da Nossa Senhora Ellen White, mano, só pela misericórdia, cara, só pela misericórdia, que pelo amor de Deus, as coisas têm o seu lugar. Não, as coisas têm o seu lugar, tudo tem o seu lugar. Nós não temos um lugarzinho aqui para nós zoar, para nós falar de grego, de crítica textual, de Bíblia. Eu sei que esses temas de grego, crítica textual, não tem espaço muito na lição da escola sabatina, da escola bíblica, não tem espaço muito em sermão. Eu entendo. Então, é um campo que a gente tem que sentar com tempo, com calma, para quem quer, né? Então, eu entendo isso, eu respeito o tempo do sermão. Ó, isso aqui eu estou falando de uma área de estudo bíblico, teologia bíblica, crítica textual, grego, né? Discussões mais históricas. Então, beleza. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é para ser falado em sermão, é para ser falado de uma palestra. Então, opa, temos aqui uma palestra com o professor Adolfo Clair sobre transmissão do texto bíblico. Pau! Faz uma mesa redonda e pau, é da hora, mas isso para um sermão já não serve. Entendeu? Porque é um tema mais maçante, é um tema mais histórico, não tem muito enfoque em falar do contexto bíblico, mas sim do pós-contexto bíblico. Então veja que o que eu estou falando é para palestra. Então eu tentar pregar o que eu estudo, a área que eu gosto, num sermão, eu tenho que adaptar muito. Eu teria que adaptar, fazer muitas análises, fazer muita coisa, eu teria que fazer muita adaptação, entendeu? Então, veja que com tema que envolve Bíblia, transmissão da Bíblia, eu tenho essa noção. Psicologia é a mesma coisa. O psicólogo, ele é um cara que ajuda as pessoas com depressão, ajuda as pessoas com problemas emocionais, sabe assim, legal. Mas quando a gente vai falar de Bíblia, de sermão, hora de sermão com pessoas, elas esperam ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Elas não esperam que você fale sobre texto bizantino, texto alexandrino, texto isso. Elas não esperam que você fale disso. Elas só querem que você abra a Bíblia e explique para elas, traga um refrigério para a alma delas. As pessoas, elas esperam aprender da palavra de Deus. Como assim da palavra de Deus? Abre lá, Mateus 25, tempos finais. Pau, mano. Abre lá Apocalipse capítulo 1. Pau, mano. Abre lá 1 Coríntios 13. Pau, mano. É isso, tá entendendo? O sermão, o sermão, ele é a palavra de Deus como centro. E como centro é a palavra de Deus aberta, lida e explicada. Vamos hoje aqui trabalhar a história de Isaías. Aí, Isaías 1 e pau, mano, tá ligado? Opa, vamos falar sobre o novo céu e a nova terra no livro de Isaías. E pau, tá ligado? É isso. Opa, vamos falar sobre a criação de Deus aqui é Gênesis 1 e pau. E já era, e a gente se diverte. E a gente faz o corre. Então, sermão é isso. Agora, você subir no púlpito para ficar falando de teoria ou de lenga-lenga ou de historinha de psicólogo, puta que pariu, né, mano? Não, cara. Nunca vi um psicólogo pregando. Escuta, põe aí, e nem queira que um psicólogo pregue na sua igreja, velho, porque no dia que pregar você vai falar assim, o Adolfo tinha razão. Você vai falar que o Adolfo tinha razão, velho. Entendeu? Você vai falar, pô, mano, o Adolfo tinha razão. Entendeu? Adolfo tinha razão. Pronto. Francisco Nascimento, salve Nascimento. Interessante. Entendi, Adolfo. E o que você acha do Evangelho de Mateus ter sido escrito em hebraico? Porque os pais da igreja falaram que foi escrito em hebraico, se basearam apenas em papias. Tem evidências disso? Vi você conversando com o Lucas sobre isso. Não. O problema é que você tem existe uma citação de papias que fala do Evangelho aos Hebreus. Ele menciona de Evangelho aos Hebreus. Ele não fala do Evangelho de Mateus, ele menciona o Evangelho aos Hebreus, que foi escrito em hebraico. O problema é que você não tem esse Evangelho aos Hebreus e não existe evidência que ele tá junto com que ele seja o Evangelho de Mateus. Não existe evidência para isso. Então é complicado, mano. É complicado. O Douglas Enéas rachou o bico da risada. Não vi, não. Agora fiquei espantado. E é para ficar espantado mesmo, porque é um aviso. Né? É um aviso. Né? Beleza?
Me parece que tem muitos cristãos dando pitaco na psicologia, querendo cristianizar a psicologia. Nunca vi psicólogo em igreja. Não, cara, mas você tem uma galera formada em psicologia, você tem muitos cristãos formados em psicologia, você tem cristãos formados em psicologia, que acabam dando palestras em igrejas, pregando e tal. O problema é quando você pega esses filhos da mãe e começam a querer falar de Bíblia, né? Fala, não, não é nem falar disso. Se o cara tivesse falando de Bíblia, porra, top. Mas os caras não falam de Bíblia. Os caras só contam história da própria vida, entendeu? É isso. É isso, simplesmente isso. Kaká, qual que é o nome de fobia psicólogos? Não, não, eu não tenho medo de psicólogo. Eu tenho pavor de psicólogo, velho. Sabe aquela música do Cazuza? Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou. E aquele garoto queria mudar o mundo. Frequenta agora as festas do Ramones Reis. Meus heróis morrerão de overdose. É, os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Então assim, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. E aquele garoto queria mudar o mundo. Mudar o mundo. Frequenta agora as festas do Ramones Reis. Meus heróis morrerão de over. É isso. Tá ligado? Eu não pago um analista, mas nem a pau, mano. Se eu tiver deprimido, triste com a vida, eu vou quebrar pedra, eu vou cavar buraco, tá ligado? Eu já tive no fundo do poço, porque fundo do poço pra mim é cavar fossa. Entendeu? O cara tá deprimido, tá triste com a vida, você tá deprimido, vamos lá trampar de servente pedreiro que você vai ficar alegre e sorridente rapidinho. A gente vai tirar sarro, vai contar a história, vai tomar sol no coco, vai ficar puto com a vida, com calo na mão, dolorido. É isso aí. Eu nunca vi nego batendo laje com depressão. Você já viu? Já viu? Não vi. É igual. Cara, pedreiro deprimido é igual lixeiro gordo. Você já viu algum lixeiro gordo? Não existe lixeiro gordo. Não existe, cara. O maluco corre 25 km por dia. Você quer que o cara seja gordo como? Tá ligado? Então você não tem lixeiro gordo, assim como você não tem pedreiro depressivo. Ah, apesar que agora tem, né? Porque tem uma. Com esse negócio que os caras não podem mexer com a mulherada, mano, aí foda. Por isso que tem uma. Por que a quantidade de mulher com depressão aumentou e de homem com depressão aumentou? Porque os pedreiros, não, a mulher passa na rua, é estatuto do pedreiro mexer. Agora os caras não podem mais mexer, tá ligado? Então, assim, eu não tenho fobia a psicólogos, eu tenho pavor. Pavor, tá? E assim, nada contra. Então, cara, eu nunca vi velório de um anão, mano. Você tá ligado? Eu nunca vi velório de anão. Nunca vi. Mas assim, entendeu? Então eu não tenho nada contra o psicólogo. É uma profissão justa, honesta. O mundo que nós vivemos é uma profissão que é necessária, né? É um mundo que é necessário. Então, é uma profissão necessária hoje, porque os jovens têm. Cara, eu tenho conversado com alguns, porque eu também sou professor e tal. A molecada de menos de 20, eu não conheço um cara com menos de 20 anos de idade, praticamente, com menos de 19, que não tome remédio, cara. Que não tome remédio. Irmão, sabe o que é isso? Todo adolescente que eu troco ideia, o cara tá tomando remédio. Então, assim, sei lá. Entendeu? A gente tem que parar para pensar. Então, é uma profissão importante, necessária. O mundo que nós vivemos hoje é diferente do mundo que nós crescemos. O mundo que nós vivemos hoje é diferente do mundo que nós vivemos. Nós era moleque, tá ligado? É isso. Só que assim, a gente não pode sacrificar o horário de sermão, o horário da palavra de Deus. A gente não pode sacrificar o horário da palavra de Deus para colocar um psicólogo falando e contando as experiências de trabalho dele. Imagine a gente matar o sermão. Ah, não, o Adolfo vai contar as experiências de profissionais dele.
Imagina eu lá contando as zoeiras de laje, as piadas de mau gosto. Imagina lá só. Então, é a mesma coisa você pegar uma pessoa que é um psicólogo para ele ficar contando história da própria vida, história da profissão dele. Não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com a palavra de Deus. É uma falta de respeito para com a instituição igreja, para com quem te ouve. Porque se você quer saber da minha vida, que nem vocês querem saber da minha vida, vocês me perguntam, vocês estão no meu canal, estamos em live, estamos trocando uma ideia. Mas o púlpito não é para isso. O púlpito de igreja não é para isso. O púlpito é para ser pegada a palavra Cristo, somente Cristo e Bíblia. E veja que nem todo tema teológico, todo tema bíblico é para ser pregado num sermão. Nem todo. Nem todo. Eu tenho noção disso, né? Então, é isso. Fechou? Né? Ai, ai. Vamos lá, Evandir Salvagem. Minha opinião, ao invés de falar de si mesmo, tem muitos exemplos de personagens bíblicos. É só conhecer a Bíblia. Aí que é o problema, Evandir Salvagem. Quem disse que psicólogo fala de Bíblia? Fala pra mim. Se você me apresentar um psicólogo que fale de Bíblia, aí a gente muda de papo. Aí eu concordo com você. Mas dos psicólogos que eu vi pregar palavra de Deus, não em palestra, mas pregar, momento de sermão, que abriu a Bíblia, zero. 0%. 0%. De 100 psicólogos que eu vi pregando, zero. 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 Tá ligado? Zero. Zero. Entendeu? Ponto. Zero. É isso. Zero. Ok? Já era? É igual você que viu velório de anão. Caríssimo, virou caixão de anão. A depressão está muito em alta hoje, é verdade. Adolfo, por que tem pessoas que defendem a coma joanina? Como fica. Ô Douglas, eu acho que você tem que pegar os vídeos mais antigos meus. Você chegou agora no meu canal, não chegou? Você chegou no meu canal agora. Então você tem que ver os meus vídeos que eu falo sobre a coma joanina. Mas e o meu dinheiro, velho? Você vai dar um pix pra mim, ô Douglas? Você tá falando demais, rapaz. É muito papo e pouco pix. E o pix, mano? Vocês vão dar uma força pra nós aí? A gente tá descendo além nos psicólogos, tô arrumando confusão com os malucos. E o lucro, Zairo? Tô igual o... Ah, tá, não. É... Tá, mas aí, ó, mete bronca, cara. Pega os vídeos antigos meu lá, assiste lá. Por que tem gente que defende a Coma Júnior? Porque os caras defendem a doutrina e não o texto. O cara... O que acontece? Você vai ver, quem é que defende a Coma Joanina? É cara extremamente trinitário. É só maluco, assim, só um humano extremamente trinitário que vai defender a Coma Joanina. Não com base na manuscritologia, mas com base no dogma. É a mesma coisa que um antitrinitariano faz com Mateus 28:19. Mateus 28:19 para mim não fala de trindade. Eu não vejo assim, a trindade em Mateus 28:19. Só que os antitrinitarianos conseguem ver uma coisa que eu não vejo. Aí o que eles falam? Que a Mateus 28:19 lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está nos manuscritos, não está no original, que é a adulteração trinitariana. Só que eu não vejo trindade naquele texto. Não há um problema nenhum. Eu conheço muita gente que não é trinitariana e que usa esse texto porque é um baita texto para falar sobre evangelismo. Só que assim, tem uns caras que não vê. Então, mas o cara ele tá falando isso com base na questão manuscritológica, não é na questão doutrinária. Ah, não, aqui dá espaço para trindade. Aí o que o cara faz? Fala que o texto não existe. Mas se você vai em todos os manuscritos, na evidência mais antiga, o que acontece? Né? O que acontece, irmão? O que acontece? O texto é autêntico. Se Mateus 28:19 não é autêntico, você pode rasgar sua Bíblia e jogar fora. Pode fazer qualquer coisa. Se o cara falar para mim assim, ó, não, porque o Mateus 28:19 não é autêntico, a maneira completa, então você pode pegar sua Bíblia e jogar toda ela fora. Porque, manuscritologicamente falando, esse é um texto muito bem atestado. Tem evidência em documentos do primeiro século, tem evidência em todos os manuscritos, tem evidência em pais da igreja antigos. A variação dele é mínima,
existe uma pequena variação textual, mas é mínima. Os caras que removem esse texto, eles eram arianos. Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele é ariano. Era puxa-saco de imperador ariano. Ele era ariano e meio semi-ariano, entendeu? Então, os caras que vão falar que não tem esse texto são do quarto século. Você tem um documento do primeiro século que traz. Então, sabe assim, qual que é o problema da questão? Ele defende a doutrina e não o texto. Eu sou um cara que eu parto do texto para trabalhar a doutrina. E tem gente que é o contrário, eles têm a doutrina e aí eles procuram o texto para definir a doutrina. Se o problema é que se o texto contradizer a doutrina, eles ficam com a doutrina e não com o texto. Entendeu? Tá? Vamos lá, Francisco Nascimento. O que você acha das pregações da doutora Rosana Alves? Para mim não são pregações, são palestras. Eu não pegaria ela, por exemplo, para ouvir um sábado de manhã. Tanto que as palestras que ela fala, não, eu estou numa palestra, eu vejo ela. Entende? Palestra, uma bela palestrante. Né? E não bela no sentido de beleza, mas uma bela palestrante de qualidade mesmo de palestra. Muito inteligente, passa muita informação, mas não é algo que eu diria que é um sermão evangelístico. Não. É alguém que contribui para com a igreja, mas com palestras. É aquilo que eu falei. Né? E é citado pelos mesmos pais da igreja ou é adulteração também? Não duvido mais de nada. Luca mostrou cada adulteração patrística. Douglas Enéas, eu não mostrei nada. Conheço faz um mês. Lucas Bonzoli, não é você, Brandão? Sei lá. Eu também não vejo Trindade lá. Falei aqui porque concordo com você. Em vez de falar de si mesmo, poderia dar exemplos bíblicos. Entendeu? Não, ô Douglas, é assim, ó. Senhor Enéas. Meu nome é Enéas. Doutrina, ela tem que ser estabelecida a partir do texto. Eu sou um cara que eu entendo assim, o texto. O texto tem que definir a doutrina, e não a doutrina definir o texto. Pode observar o pano de fundo da mentalidade, o modus operandi dessa galera que vai falar que como a Joanina é autêntica. Eles vão tentar mudar um monte de coisa na história, né? Vão achar argumentação, eles estão na razão deles, mas o interesse deles não é busca pela verdade, mas defesa de uma fé. Defesa de uma fé. E veja que eu creio na Trindade, eu não é um antitrinitariano falando aqui. Não é um cara que não crê na Trindade. Eu creio na Trindade. Só que evidencialmente, manuscritologicamente falando, a Coma Joanina, ela não tem atestação fora dos pais da igreja, ela não tem atestação fora da Vulgata Latina. Você vai para o manuscrito grego, a grande maioria dos manuscritos gregos, ela não existe lá. Se ela não está na grande maioria dos manuscritos, eu já não considero. E aí ela não está em nenhum manuscrito grego. E ela só está em tradição latina, manuscrito latino e pais da igreja latino, nem os pais da igreja gregos, nem os pais da igreja de outras regiões não trazem uma citação desse texto. Manuscritológica, evidencialmente falando, não dá. Se aparecer, sei lá, vamos lá, eu não preciso nem pedir muito. Se aparecer um manuscrito, achou um manuscrito, sei lá, do quinto século, não é muita coisa, que traga como a Joanina, aí a nossa conversa muda. Aí nossa conversa muda. Por quê? Vamos lá, digamos que encontremos um manuscrito lá que traga lá um pedaço de 1 João, capítulo 5, né? Do versículo 1 até o versículo 13, 14, e traga ela como a Joanina, como está no texto Receptus. E esse manuscrito é datado do século V. Aí eu passo a defender a como a Joanina com unhas e dentes. Se aparecer um manuscrito, e não precisa nem ser do quarto século. Por quê? Porque eu vou ter um manuscrito grego com uma certa antiguidade, e ele, antes desse texto grego, eu vou ter a tradição latina apoiando ele. O problema é que o manuscrito mais antigo que traz, o manuscrito grego mais antigo que traz a citação da Coma Joanina, como está no texto Receptus, ele é do século XIV, velho. Ele é do século XIV. Ele não é do século V, é do século XIV.
Então não tem como eu pegar e dizer, nossa, não tem. Não tem manuscrito. Muito tardio. Veja, não tá na grande maioria dos manuscritos. Então, não tá na grande maioria dos manuscritos gregos, que são gregos. Ele não tem atestação antiga e ele só tem atestação latina. Então, eu entendo, olhando para a evidência manuscritológica, a evidência de transmissão, é uma variante latina. E por que eu digo isso? Se você pegar, mas o pai da igreja do século IV fala tal coisa, o pai da igreja do século II fala tal coisa, mas o pai da igreja do século III fala tal coisa. Só que cada vez que eles citam a Coma Joanina, é de uma forma diferente, não é igual. Não é padrãozinho assim. É diferente. A construção gramatical é diferente. Então eu entendo que é uma variação, é uma interpretação das traduções latinas. Cada pai da igreja cita de um jeito, cada vulgata latina, cada manuscrito latino traz de uma forma diferente. Como é que eu vou. Então tá, como a Joanina é verdadeira, qual é a verdadeira? Do pai da igreja do século IV, pai da vulgata latina ou do pai da igreja do século V? Não, é isso que eu quero saber. Porque o cara falar, não, como a Joanina é verdadeira, beleza, eu concordo. Vamos lá, vou dar um voto de confiança. Eu concordo. Qual? Qual delas? Qual das variações? Qual das vertentes? Falar que tá é fácil, falar que é original é fácil. Mas e a evidência? Entende? E a evidência? Aí quebrou as pernas, né? Entendeu, parceirada? Gostou da resposta, né, Douglas Enéas? Gostou da resposta, né? E vamos ver se a galera tá dando uma força para nós aí no Pix. Vamos ver. Vamos ver se a galera tem dado uma ajuda aí. Entendeu? Não é. E isso eu já gravei vídeo falando sobre isso, tá, Enéas? É. E o Pix? Nada? E o Pix? Nada? Os caras não vão ajudar nós domingo à noite. Domingo à noite, 11 horas da noite, fazendo live aqui. E vocês nada? Judia de mim não, cara. Porra. Mas aí que tá, Enéas. Eu não tenho espaço na minha igreja para falar esses temas. Eu não tenho espaço para falar esses temas. Sabe? A igreja é pregação, lição de escola bíblica e pau. E pau. Então não tem espaço. Eu no seminário de teologia, que eu sou professor do que eu indico aqui na página inicial do canal, que está na página inicial do canal, eu indico, é um seminário, não é todo mundo que me ouve. Então, e é só quem faz o curso que tem acesso. Então não é todo mundo. Então eu tenho vídeos aqui para falar sobre o tema, porque precisa ser falado. Precisa ser falado, Inês. Precisa. É necessário. Entendeu? É necessário. Só que o problema é, cadê o Pix? Vai dar o apoio? Não vai. A galera não dá apoio. Entendeu? É isso. O meu canal foi o primeiro, não é o primeiro canal a tratar de crítica textual, que você tem um vídeo o canal do Sabino, você tem uma galera que comentou antes. Ou dá ou desce, Mas o meu canal foi o primeiro canal a tratar exclusivamente de grego e crítica textual do Novo Testamento. Você não vai encontrar um canal que trate mais de grego e crítica textual do que o meu. Não vai encontrar. Você não vai encontrar. Por quê? Porque meu canal foi só para fazer isso. Só para fazer isso. Hoje eu nem comento de história no meu canal por causa disso. E Power? Não, nem conheço esse papiro e Power. Papiro e puro. E pur. Não, tem um papiro de puro. Não. Não, eu não conheço, porque isso aqui ele se trata de Êxodo, né, velho? Ele já é Antigo Testamento. Né? Eu vou ter que dar uma pesquisada sobre ele. Eu não tenho tempo para pesquisar muito sobre o Antigo Testamento. Minha área é mais novo, cara.
Entendeu? Então, cara, mas aí, cara, é arqueologia, é coisa do Antigo Testamento, já não é. Meu negócio é falar de grego e crítica textual do Novo Testamento, que é muito mais fácil. Eu não tive tempo ainda. Como eu disse, como eu tenho que trabalhar para pagar as contas, eu não consigo estudar tudo que é necessário. Entendeu? Interessante falar de Bíblia é da hora, cara. O problema é que eu não tenho estrutura para isso ainda, para comentar, para estudar isso. É igual eu falei pro pessoal, falei, cara, é fácil. A galera fala, vamos faz live aí, Adolfo. É fácil falar de live. Minha esposa fala, por que você não faz live todo dia? Você fica aí sentado. O problema é que às vezes eu chego cansado do trampo, não consigo, entendeu? É. Vamos lá, Inés. Eu aprendi grego sozinho, velho. Aprendi grego sozinho. Não tive professor. E não foi na minha cidade. Eu sou de Lemos, São Paulo. Sou nascido em Lemos, São Paulo. Eu aprendi grego. Eu aprendi grego em Maringá, Paraná. E não foi porque eu era Maringá, Paraná. Eu aprendi grego porque eu falei que eu ia estudar e estudei essa porra, mano. Entendeu? É isso. Eu aprendi sozinho, não tive professor. Tanto o grego quanto o. O Cerveli, mano. Mas aí que tá o Cerveli. O Euler, se eu não me engano, ele começou a estudar grego depois, cara. Ele começou a estudar grego bem depois de mim, tá? É, o Euler, ele pelo que a galera comentou, tá? De pessoas que conhecem ele há mais tempo, falou assim: Adolfo, o Euler começou a estudar grego a partir de 2017. A partir de 2017. Foi 2017. Eu tenho que perguntar pra ele depois. Mas eu estudo desde 2012. 2012 eu sei que eu estudo, tá? Então, assim, eu aprendi sozinho, velho. Sozinho, sem professor, sem nada, né? Alfa. Porra, mano, Cerveli, cara. Cerveli apareceu na live. Ah, Cerveli, quanto tempo, meu parceiro? Hã? Ô, manda uma mensagem pra mim no Zap, velho. Tá com tempo? Tem que adicionar você lá no. Fala sério. Cervelizão, deixa esse tema aí mais pro Barbarrala, cara. Deixa lá pro Lei Pirata Barbarrala. Aqui a gente toca uns temas mais profundos, né? Aquele tema que a gente pega aqueles temas que te tocam profundo. Ai, velho. Só pra quem não sabe, o Cervelizão é pastor, ele é pastor. Não, não é mais pastor, né? O Cerveli, ele é aquele cara que cuida da parte espiritual. Qual que é o nome? Capelão no hospital nos Estados Unidos, tá fazendo doutorado, parceiro nosso no campo de batalha, né? De madrugada ele ajuda as enfermeiras na oração, tá ligado? Esse ele parceiro, não. Eu não posso ficar zoando muito também não, que senão queima o filme dele, né? Mas é um maluco. Esse é o cara que mais entende de Daniel, cara. Assim, falou em profecia, esse cara é monstro, mano. É monstro, cara. É um dos caras, assim, parceirão nosso há muito tempo. Ô, manda mensagem pra mim que eu nem sei se eu tenho seu zap mais, velho. Eu nem sei. Eu acho que eu não tenho mais seu zap. Manda mensagem pra mim no contato que você tem meu. Deve ser um dos dois aqui que você deve ter. Ah, manda mensagem no zap que tá anotado aí, velho. Aí eu tenho que adicionar você num lugar, né? É, né? E é isso, né? Manda mensagem aí no zap aí. Eu tô sentindo saudade de trocar uma ideia contigo, velho. Porra, faz mó cara que eu não troco ideia com o Cervelizão, mano. Cervelizão faz mó cara. Eu fico feliz de que você apareceu aqui, cara. Esses dias atrás, sabe quem que apareceu? O Fala Sério Pastor, mano. Eu não acreditei. Eu falei, mano, o cara acompanhando meu trampo, olha só. É isso aí. Aí, ó. Cervelizão aí, ó. Já me mete bronca aí. Ô Cervelho, não sei se você tá assistindo a live antes aqui, mas a galera tava como? Só no veneno, perguntando assim, o que você acha de psicólogo? Eu falei, cara, a definição de inferno pra mim é ouvir um psicólogo pregando por 40 minutos seguidos.
Porque é o sofrimento, cara. Nunca vi sofrimento, mas tudo bem, a gente já passou dessa fase. É, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma doação via Pix para nós, senão já vou finalizar a live dentro de 9 minutos, né? Porque a gente também tem que dormir amanhã, eu tenho que levar a moto pra arrumar. E, pô, mano, agradeço, né? Psicólogos podem ser uma bênção ou uma maldição. Concordo, velho. Concordo com você. Ô, Cervelizão, não esquece de mandar mensagem pra mim, cara. Manda mensagem aqui no Zap. Nem sei se eu tenho mais seu contato. Deixa eu ver aqui. Cerveli. 12/10/2023. O último contato que eu tenho seu é esse aqui. 12/3/2023. Ó, faz tempo, hein, cara. Acho que você não mexe no Zap há muito tempo. Deixa eu ver aqui. É, eu não tenho mais seu contato não, Cerveli. Manda mensagem aí pra nós. Mesmo telefone? É, tá a sua foto aqui. Você tá uma foto bonitão mesmo, tá, rapaz? Ó. Não, cabra. É, ó, o bichão tá maluco. É isso aí. Ó, o cabra tá bonitão mesmo, hein, rapaz. O doutorado tá te fazendo bem. Bafo de peixe, rabo peludo. Ai, maluco. É isso aí, velho. Não, mano, eu sempre. Olha, cara, um bagulho que eu vou dizer pro seu, Enes. Eu sou marcha lenta, cara. Shed não, marcha lenta. Mandei uma mensagem pra você aqui com o número das antigas, depois você dá retorno aí, Cervelli. Mas a última vez que eu mandei mensagem. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui no Pirataria. Pera aí, deixa eu perguntar aqui. Ô, Pirataria, alguém tem um contato do Cervelli atualizado aí, mano? Manda aqui no grupo aqui pra mim, por favor. Tem que adicionar esse corno no grupo aqui. Né? Não, nerd não, Cervelli. Nerd não, mas assim. Não, daí eu concordo contigo, bichão. Concordo contigo, velho. Aí eu mando a real que eu sempre fui maluco mesmo. Aí, né, nunca fui normal, cara. Nunca fui normal. Assim, a definição de shed que você colocou, Enes, eu entendo. Você depois tem que definir certinho. Pra mim, a definição que eu entendo de shed é aquele cara que necessariamente não é bonito, não é alfa. Normalmente o shed muitas vezes não é alfa, não é um cara alfa, não é um líder, não é um dominante, mas é um cara com traços bonitos. Então, por exemplo, normalmente o alfa vai ser um cara grande, né? Um cara grande, um cara com traços de beleza que chamam a atenção. De fato, eu nunca tive muita noção da minha beleza. Porra, mano, esse queixão quadrado eu era zoado, os caras chamavam de cara quadrada, mano. Imagina, os caras zoavam comigo, assim, um ou outro zoava. Ah, tá, não, então concordo com você, definição de um cara com traços masculinos. Não, então sim, sou shed, nessa sua definição. Ó, eu sou um cara, assim, que se eu fosse mais ligeiro, eu sempre fui muito marcha lenta, com mulher sempre muito marcha lenta. Se eu fosse um pouco mais ligeiro, entendesse mais o relacionamento, eu ia passar o rodo, mas não sou, nunca fui, eu sempre fui muito marcha lenta mesmo, assim. Os bagulhos, às vezes a pessoa me fala um bagulho só, né? Não é que você me conheceu, eu tinha cabelo, eu tava numa época que eu deixava o cabelo grande, que eu deixei o cabelo grande, que foi um período de 2017, né? 2017 e por aí vai, né? Mas foi um período que eu deixei o cabelo crescer um pouco, mas eu sempre fui mais do cabelo raspado mesmo, cabelo raspado. Um bagulho que eu sempre odiei foi cortar cabelo e ir no barbeiro, no cabeleireiro, porque os caras cortavam isso aqui, ó. Um bagulho que eu descobri, eu falei, cara, por que quando o meu cabelo cresce fica da hora? Aí eu entendi. É a costeleta. Quando eu ia nos barbeiros, os caras cortavam a minha costeleta aqui, eu falava, cara, parece um capacete, um bagulho ridículo, e pá, não, mano, é costeletona. Porque eu sempre tive esse estilo, né? Esse estilão mais skin, bread. É, velho, desde os 17. Coturno. Inclusive, tô com coturno aqui, ó. Coturnão. Tava frio ontem. Entendeu? Coturnão, suspensório fazem parte da minha caminhada desde os 17 anos de idade aí.
16, 17 anos de idade, tá? Mas assim, cara, esse queixão eu sei, velho. Pô, já fui elogiado várias vezes, mano. Elogio aqui, mulherada elogia mesmo, né? Então, assim, só que eu nunca tive muita noção da minha beleza, sempre fui um cara muito marchalento. Cara, lidar com sexo feminino é complicado, mano. Lidar com mulher é complicado, porque é um bicho complicado mesmo, né? Mas tá bom. Já tô casado há 13 anos já. Inclusive, semana que vem minha esposa vai fazer aniversário, graças a Deus. E, e a gente vai se divertindo. Só o de antes da. Aí, ó. Quando conheceu o Adolfo, tinha cabelo. Cara, tu não sabe que ele tem mandíbula igual a sua. A maioria mandíbula é feminina. Não, tem uns malucos que não tem queixo, mano. Eu tenho um queixão. O bagulho que eu queria ter era 20 quilos a mais. Se eu tivesse uns 85, 90 quilos, é, é isso aí, né? Uh, inclusive, assim, por exemplo, eu sou um cara que eu não tive muita noção. Eu nunca tive muita noção, por exemplo, de lidar lidar com mulheres, né? Não é toda mulher que eu sento, troco uma ideia de boa. Uma das poucas mulheres que eu sento, troco uma ideia de boa é a minha esposa. Minha esposa, porra, mano, tira o maior sarro, troca ideia, papo aberto mesmo, assim, minha companheira de batalha. E eu nunca tive essa abertura com mulher assim, muito difícil, muito difícil. Eu sempre fui muito tímido. Só que, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre tive na liderança. Eu sou um líder nato. E quando eu digo que eu sou um líder nato, desde criança, tempos de escola, a galera queria me acompanhar. Sempre estava formando grupo de Beyblade, grupo de skinhead, grupo de estudo, xadrez. Eu sempre fui um cara muito líder, sempre formei grupos. Então eu sempre tive formando grupos ao longo da minha vida. E sempre teve galera aqui me acompanhando, tá ligado? Sempre me acompanhando. Ah, o Cervelizão deu responsa aqui, deu responsa. Vou adicionar o Cervelizão, meu companheiro de batalha, há quanto tempo, hein, velho? Quanto tempo que não falava com o Cerveli? Não, mas. Pera aí. Mas manda o áudio aí, vai que você é um fake, pô. Aí, ó. Né? Então, eu sempre tive a essência de liderança. Sempre pessoas que eram até alfa, que, pô, maluco, 1,80 m, passava o rodo geral, os caras paravam para me seguir, velho. Me seguir, me acompanhar, porque eu sempre tive esse espírito de liderança, essa personalidade. Sempre fui muito doido, mas sempre tive esse espírito de liderança. Então, sim, no estudo ou em alguns aspectos, como eu disse, eu sou alfa. Relacionamento, beta pra cacete. E no trampo, no caso da construção civil, eu sou beta. Beta subido, sem medo de ser feliz. Mas no estudo e na sala de aula, não, cara, mas não existe problema em ser beta. Não existe. O mundo, ele é girado o mundo ele só se move por causa dos betas. Se não tivesse o beta, ô Enéas, se todo mundo fosse ser alfa, quem ia receber a ordem? Quando você tem 2 ou 3 alfas, né? Quando você tem 2 ou 3 alfas, um deles vai liderar. Não tem como. Não tem como. É isso. Um dos dois vai liderar. E o outro vai estar o quê? Numa posição inferior, ele vai ser beta. Então, até entre um grupo de você pegar 10 alfas, você vai ter um que vai ser o alfa do grupo e os 9 beta. Não existe problema em ser beta. O problema é você não saber o seu lugar. Aí é foda, tá ligado? O problema é quando você coloca um cara que é beta para uma posição de alfa. Vamos pegar na liderança de igreja. Você pega um cara que ele foi beta, ele é beta a vida inteira, ele não se desenvolve a sua capacidade de liderança, não desenvolve porcaria nenhuma, e aí por algum motivo alguém coloca ele como líder, como presbítero, como ancião de igreja. O que vai acontecer? Esse cara é o cara que não vai saber liderar, não vai saber lidar com a liderança, não vai ter a força moral e só vai dar ruim. E só vai dar ruim, né? Então existe muito essa questão, né? O Cervelizão mandou. Peraí, deixa eu ouvir o áudio do Cervelizão aqui. Peraí. Tamo junto, mano. Tamo junto. Falou desse jeito é o Cervelizão.
Deixa eu adicionar o Cervelli. Tá com o espaço celular aí pra adicionar você no Pirataria? Né? Grande Cervelli, mano. Piratão das tretas. Deixa eu adicionar ele. É só começar a gravar vídeo lá no Barbarrala que os caras... Cervelli, o espanhol. Nem sei se o Cervelli é descendente espanhol, pô. Mas tá bom. É, entendeu? Cervelli, eu lembro que você era descendente espanhol, né? Eu tinha apelidado você de o cartaginês, né? Mas deixa eu colocar... Hã? Era, é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar lá pro Barbarrala. A gente se diverte. Pronto, chegou o cartaginês. Italiano. O Cervelli é descendente italiano, mano. É porque italiano e espanhol é quase a mesma coisa, né? Tudo tem tudo, tom de árabe, né? Tom de árabe, você tem um toquezinho de árabe ali, de muçulmano. É. Mas o Cervelizão é italiano, cara. Então dá pra colocar você como o último romano, né? Brincadeira. Deixa eu salvar o seu nome corretamente aqui, então. Cervelli. Deixa eu salvar o nome do Cervelli aqui. É que Cervelli não tem apelido, cara. O nome dele já é o próprio apelido dele, né? Cervelli. Não dá nem pra colocar como cartaginês, porque o bicho não é negão. Se fosse negão, a gente colocava como Cervelli o cartaginês, né? De Cartago. Vamos lá. Cervelizão. Vamos adicionar o Cervelli aqui. Italiano. Italiano. Deixa eu salvar aqui. Adicionar contato. Novo. Cervelli. Tanto que a galera briga comigo, fala, não é Cervelli, é Cervelli. Eu tô vendo acento no nome do Cervelli ali, por acaso? Não, se não tem acento, é Cervelli, pô. Né? Porque Cervelli, né? Porque temos a palavra Cervelli. Cervelli, pela entonação. Eu chamo de Cervelli. É, tudo manso é... Deixa eu adicionar aqui o Cervelli num grupo aqui dos parceiros. Pastor que só usa a CF. Qual a outra tradução que você indica para entender melhor a CF? Ah, você quer entender melhor a CF? Pega esse texto grego aí, ó. Pega o texto grego. Manda o texto grego. Vamos adicionar o Cervelli aqui. Ô, lição de Marcos semana que vem, a partir do mês que vem, Cervelli. Cervelli. Né? Falando nisso, Cervelli, depois que a gente parou de conversar do corre, cada um foi para um canto. Cada um foi para um canto. Eu fiz faculdade de letras português e inglês, mano. Não falo uma palavra em inglês, mas fiz aí, ó. Aí, ó, Cervelizão, tá na... Cervelizão na área, minha gente. Joga ele na prancha. Hã? Cervelizão na área, minha gente. Joga ele na prancha. Aí, ó. Cervelizão, tamo movendo, né? Tô vendo que os livros não param de crescer. Ah, Cervelinho, crescimento, né, mano? Ó, inclusive hoje a família cresceu bastante, ó. Monteiro Lobato, só falta o livro do Saci Pererê, que é o volume 2 aqui, 17 volumes. É, tive que jogar umas caixas fora para organizar. Tem alguns outros livrinhos aqui que eu apresentei no início da live, graças a Deus, a doação da galera aqui. E o Cervelizão é da família, né, mano? A gente brinca assim porque quando o bagulho apertou pro meu lado, precisei de dinheiro aí para ajudar a mexer nos dentes da minha esposa, o cara deu uma força. Então o cara é da firmeza. Ó, fazendo filosofia. Então daqui a pouco vai estar falando de paz da igreja, né? Heidelberg, né? Vai estar falando de Emmanuel Kant. Vai estar bravo. Monteiro Lobato, é. Nunca li, mano. Nunca assisti. Eu nem gostava do sítio Pica-Pau Amarelo. Não vou mentir pra vocês, não. Não gostei desse sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, como professor, possivelmente professor de letras, que eu vou ser professor de língua portuguesa, literatura, alguma coisa, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter. Né, Ruruga? Rurugoso. A gente vai tocar o terror. Mas, gente,
Cuidado com a cuca. Ô, cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui. Ô, mano, aquela música da Cássia é da hora, hein? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Ah, da hora, hein? Era da hora, da hora, da hora. Oxe, velho, vocês estão falando com um veterano de batalha. Aí, ó, trocentos anos que o Severino apareceu numa live minha, Maria. É, a Maria até tinha perguntado, ô, Adolfo, e o Cerveli, cara? Eu falei, o Cerveli. É o biscoito, mano. Tem biscoitão, tem que trocar uma ideia com o biscoito. É, tem que trocar uma ideia com o biscoitão também. Mas o biscoito eu tenho que conversar com ele no sábado à tarde, que é quando ele tá mais livre. Porque você sabe como que é a vida de brasileiro fora do Brasil, Estados Unidos, é escravidão. O Cerveli trabalha 14 horas por dia, não é, Cerveli? Você trampa umas 14 horas por dia nos Estados Unidos, não é não? Umas 14 horas. Pelo que eu lembro a última vez era, né? Tem que pegar um horário aí pra você colar com a gente nas lives aí. Tocar o terror. Tocar o terror é um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Né? Mas é isso aí. Deixar o pessoal só comentar aí. De vez em quando. Não, já era. É, tem que tocar o terrorzão aí. Né? Estralar aqui. Já passei do horário. 1h25 de live. É isso aí, gente. Muito obrigado. Gostaria de ficar mais tempo, mas não dá. Tenho que dormir amanhã cedo. Eu tenho que levar a moto 7 horas da manhã para arrumar. E depois fazer uma caminhadinha de 12 quilômetros. Para economizar dinheiro, já que eu não vou ganhar dinheiro amanhã. Então já vai eu com a minha esposa fazer uma caminhada de uns 13 quilômetros. Né? Da volta. Esperar a moto ficar pronta para depois correr atrás de um trampo. E é isso aí. Um abraço e fomos. E não se esqueça de fazer a doação, tá? Quem puder fazer uma doação de Pix pra nós aí, ó, tá aí. Fechou? Um abraço. Amanhã tem live, tá? Amanhã vai ter live no canal aqui por volta de umas 7 horas da noite. Eu vou meter bronca na live. Ah, mano. Caiu na mão do negão, já era, né, velho? Mecânico com um negão, aí a Gertrudes caiu na mão do negão, abraçar, apaixonou, né? Apaixonou. Mas o cara é gente fina pra caramba. Seus Osmond pensa num senhorzinho que é amor de pessoa. E sempre na correria. Mas é isso. Um abraço e fui.